crianças! Olá, famílias! Queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Geografia aqui no nosso projeto Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma e nós vamos trazer hoje mais uma aula especial desse universo geográfico para você. Vamos descobrir o que nós temos para hoje? Vamos lá? Aula 13. Eixo. Questões ambientais no município de Manaus. Conteúdo: principais rios e igarapés do município de Manaus. E a habilidade: citar os principais rios e igarapés do município de Manaus, localizando-os no mapa e contextualizando-os no passado e no presente. Olha quanta coisa boa nós temos para hoje. Vamos falar especificamente da nossa cidade. Então se prepara aí, porque é hora de estudar. E na nossa aula de hoje, nós fechamos um ciclo que fala sobre as questões ambientais do nosso município, no nosso componente de geografia. E olha só, crianças, eu quero dizer para você que nós aprendemos nessa sequência de aulas sobre o meio ambiente, sobre a nossa natureza, sobre o município de Manaus e todas essas questões que envolvem. E nada melhor do que esse cenário maravilhoso, refrescante. Por quê? Porque nós tratamos de um assunto muito importante, o elemento água, e nós não podemos falar de Manaus sem molhar os pés nos igarapés. Olha, até rimou, não é? Então vamos conhecer melhor os nossos rios, os nossos igarapés, que são fundamentais para a natureza desse lugar, para a nossa sobrevivência. Vamos lá? Acompanha comigo na tela. Principais rios do município de Manaus: Rio Negro, Rio Solimões, Rio Amazonas. A capital Manaus está localizada na confluência dos rios Negro e Solimões. Dá uma olhadinha nessa imagem que você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Olha só que coisa mais linda. Aqui é a nossa cidade, essa área que você vê um pouco mais clara. E essas duas manchas, como se fossem manchas, não é? É o Rio Negro e o Rio Solimões. E aqui, olha, vamos acompanhar esse percurso que ele faz. Olha só. Que coisa mais linda, crianças. Dá uma olhadinha como aos poucos elas vão se misturando. Vamos voltar aqui na nossa capital, na nossa cidade de Manaus. Olha como essa beleza acontece aqui, não é? Então agora eu quero que você acompanhe tudo sobre os nossos rios. Vamos lá, conhecendo melhor. Vamos primeiro para o Rio Negro. Vamos lá? É o mais extenso rio de água negra do mundo e o 7º maior em volume de água. O Rio Negro nasce na Colômbia. Olha só, crianças, ele não nasce aqui no Brasil, nasce na Colômbia e entra no Brasil pela localidade de Cucuí, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Na estação das chuvas, transborda, inundando as regiões ribeirinhas em distâncias que vão de 32 a 640 quilômetros. Olha só para mim, crianças, agora a importância do Rio Negro, não é? Então ele sobe em toda essa região na época chuvosa do ano e alaga aquela região que nós chamamos de terreno de várzea. Na época chuvosa, a água sobe, alaga e quando as chuvas param, o rio desce, o Rio Negro desce e aquela faixa de terra que estava toda alagada volta a ficar seca. Mas quando isso acontece, toda aquela região fica fértil, próprio para o plantio, para a criação. Então, o Rio Negro é essencial para a nossa região. Inclusive, a nossa capital fica, às margens do Rio Negro. Então, agora vamos conhecer um pouquinho do Rio Solimões. Acompanhe aí na tela. Conhecendo o Rio Solimões. É um nome brasílico, quer dizer brasileiro, frequentemente dado ao trecho superior do rio Amazonas no Brasil.
Desde onde? Desde sua confluência com o Rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Olha aqui comigo, crianças. Eu quero que você agora preste muita atenção, porque nós vamos ver o percurso que esses rios fazem, tá bom? Acompanhe aí comigo na tela. Eu quero que você acompanhe. Eu vou riscar. Aqui nós temos Manaus, né? E aqui é o caminho que o Rio Negro faz. Olha só. Veja se dá para você acompanhar comigo aqui. O caminho que ele faz até aqui na Colômbia. Então, o Rio Negro percorre esse caminho aqui, tá vendo? Até Manaus, que nós acabamos de ver naquela imagem. Esse é o percurso do Rio Negro. Agora vamos acompanhar o outro mapa. Você tá vendo aqui de rosa? Aqui eu vou marcar de vermelho aqui por cima. Já é o percurso do Rio Solimões. Eu quero que você preste atenção até aqui em Manaus. Esse rio, ele nasce lá no Peru, você já viu agora. E é o Rio Amazonas, que nasce e vem mudando de nome até chegar aqui em Manaus. E quando ele entra no Brasil, ele recebe o nome de Solimões. Vamos ver a próxima imagem? Olha só, o Rio Negro, aquele que vem de lá, né? E aqui o Rio Solimões. Olha aqui, eles vão se encontrar bem na frente de Manaus. E o que eles vão formar, professora? Acompanhe a próxima imagem aí. O Rio Amazonas, tá vendo só? Que é chamado pelos povos aruaques de Amarumayu, a serpente mãe do mundo. É o Rio Amazonas. Agora, olha só, crianças, para mim é importantíssimo você perceber a importância dos nossos rios. Agora aqui, no nosso aula em casa, ninguém fica só na imaginação, tá bom? A gente vai conferir de perto como é que isso acontece. Será que eles não se misturam, esses rios? Se misturam? Não se misturam? Não sei. Vamos acompanhar agora? Nós vamos já entender. Vamos lá? Olha só, crianças, onde nós estamos. No Encontro das Águas, aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo, exatamente na confluência, no encontro entre os dois rios, esse rio que nós estamos aprendendo, não é? O Rio Negro e o Rio Solimões. E quem disse que esses rios não se misturam? Demora um pouquinho, mas eles se misturam sim para formar o majestoso Rio Amazonas. E olha só, crianças, por que eles não se misturam logo? Porque eles têm características diferentes. É isso aí, em composição, em densidade, temperatura, velocidade. São essas as razões principais deles não se encontrarem logo e se misturarem. Quando eles se encontram, eles passam cerca de 6 quilômetros correndo um ao lado do outro até se misturarem, sendo que essa distância em algumas épocas do ano ela aumenta. E olha só, você precisa saber que esses dois rios, eles são muito importantes para a natureza, para o meio ambiente daqui da nossa região. Olha, o Rio Negro que você está vendo com essas águas escuras, ele corre mais lentamente, é um rio de águas escuras com uma temperatura média de 28 graus centígrados e, como eu disse para você, ele flui mais lentamente, enquanto que o Rio Solimões, olha, acompanha aí, de águas barrentas, é um rio com uma velocidade maior, é um rio que tem, em média, 22 graus de temperatura e uma baixa acidez. Então, esses dois rios se encontram
depois de percorrerem lado a lado um longo caminho, mas se misturam sim. E sabia, crianças, que aqui, esse encontro das águas é um dos lugares, dos pontos turísticos mais visitados da nossa região amazônica. E olha só que maravilha, ele acontece bem aqui, na frente da nossa capital, essa maravilha, essa beleza natural, bem em frente da nossa cidade. Que coisa mais linda! Agora eu quero que você acompanhe mais imagens dos nossos rios, desse encontro tão especial. Vamos lá? E então, crianças, curtiram essa natureza linda que nós temos? Olha, é importante você saber que o Rio Amazonas só recebe esse nome a partir do momento que eles se misturam, Rio Negro e Solimões, tá? Então, a partir desse momento, ele recebe o nome de Rio Amazonas até chegar na sua foz, que é no Oceano Atlântico, ok? Então agora que nós já conhecemos os rios, nós vamos para os igarapés que estão dentro da nossa cidade, nossas bacias hidrográficas. Vamos relembrar um pouco disso. Vamos lá? Acompanhe aí na tela. Bem, em Manaus, segundo a identificação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, desde 2007, possui 9 bacias hidrográficas. Em que área? Na área urbana, destacam-se 4 bacias hidrográficas, por sua extensão territorial e número de indivíduos morando em sua área de abrangência. Elas são, quais são elas? Tarumã, Puraquequara, São Raimundo, Mindu, Educandos. Vamos lá? Então agora nós vamos ver os igarapés e as bacias menores. Vamos lá? Acompanhe aí. Bacias hidrográficas relativamente menores, que são as bacias de Mauá, Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo, Refinaria e Ponta Pelada. Acompanhe essa imagem aí comigo que você vai perceber. Olha, tá muito colorido, muito bonito e são as bacias. Cada região dessa, aqui olha, é uma bacia diferente, que está ordenada por cores. E são as nossas bacias maiores e as menores. Você observa que tem essa bacia aqui meio lilazinho, ela é a maior, não é? Aí nós temos a outra aqui amarela, temos a rosa, e você vai vendo aqui, olha, pelos nomes, Colônia Antônio Aleixo, essa mais clara, essa aqui, olha, essa bacia é a Colônia Antônio Aleixo. Aí nós temos a laranja, nós temos aqui a diferenciação das bacias, das maiores para as menores. Algumas bacias chegam a cortar a nossa cidade. E você pode perceber também nesse desenho que nós temos muitos igarapés dentro de cada bacia dessa. Isso tudo dentro do nosso município. Agora, olha aqui para mim, crianças. Essas imagens que vocês acabaram de ver são dos igarapés que cortam a nossa cidade, das bacias que cortam a nossa cidade. Então, e você também já aprendeu que a bacia é aquele lugar para onde os igarapés eles vão correr. É aquela região para onde todos vão correr, da onde recebe a água da chuva, não é? De várias outras situações que vão correr para aquele mesmo lugar. Forma a bacia hidrográfica daquela região. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma das bacias maiores. Vamos lá. Um pouco mais da hidrografia manauara. Primeiro, a bacia do Tarumã, formada pelos igarapés do Gigante, Tabatinga e o próprio Tarumã. É a mais preservada por ter a maior parte localizada na zona de expansão urbana. Agora vamos para a próxima bacia. A bacia do Puraquequara,
que é composta do rio Puraquara e seus afluentes. Também tem grande parte de sua extensão localizada na área de expansão urbana da cidade. Quer dizer, crianças, que é para onde a cidade está crescendo, tá bom? Próxima bacia. A Bacia do São Raimundo é a que possui o maior curso de água em extensão. É formada pelo Igarapé do Mindu, com 22 quilômetros, nascendo na zona norte da cidade, na reserva Adolfo Duque, atravessando a zona leste, olha, vem da zona norte, vai para a zona leste, desaguando no Igarapé do São Jorge, além dos igarapés dos franceses, Bindá e Franco, onde se encontram algumas das áreas críticas de alagamento da cidade. Olha aqui para mim, crianças. Isso quer dizer que tem bacias e afluentes dessas bacias que estão diretamente na parte urbana da cidade. Aquelas que estão na área de expansão, para onde a cidade está crescendo, elas estão recebendo muito cuidado nos seus afluentes, onde tem as nascentes desses igarapés. Para quê? Para que não seja destruído, para que não seja depedrado e passe a não existir mais, como já aconteceu com muitos igarapés da nossa cidade que foram extintos. Acompanhe aí esse bem ameaçado. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia constatou que os córregos de Manaus poderão desaparecer devido a quê? A poluição crescente. Olha, eles poderão desaparecer. Por que mais? Qual o motivo? Vamos lá? A degradação dos igarapés de Manaus também é agravada pela ocupação irregular das áreas de mananciais, que são as áreas onde os igarapés nascem, onde tem as fontes, as nascentes, ocasionada pela expansão urbana. A expansão urbana é exatamente como eu já expliquei para vocês, é o crescimento da cidade, para onde ela se movimenta. Ok? Então agora você vai acompanhar aqui comigo essas imagens da situação urbana dos nossos igarapés. Você pode ver? Que tristeza! Não temos mata ciliar, que é aquela que protege a orla dos igarapés. Muitas construções, né? Palafitas, que são essas construções que você está vendo de casas aqui, que não tem nenhuma estrutura para quê? De esgoto, de saneamento básico, não é? Então, tudo isso prejudica os nossos igarapés, porque os lixos são jogados diretamente dentro da água. Agora, vamos ver uma outra situação? A situação que nós vamos ver agora é como que os nossos igarapés devem ser, como a natureza deve estar, não é? Porque dessa forma que você está vendo aqui, nós podemos aproveitar, é saudável para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos animais, de toda a natureza. Ok? Então agora, com essa reflexão dessa linda imagem que nós estamos vendo, dá vontade de mergulhar, não é? Dá vontade de tomar um banho nesse calor que faz aqui na nossa cidade. Nós vamos para os nossos exercícios. É hora de exercitar. Vamos lá? Então vamos lá exercitar nossa consciência ambiental, hein? Pense rápido e responda as questões. 1. Qual o maior rio de água negra do mundo? Olha só, água negra. Vamos para o 2. Em que cidade do estado do Amazonas está situado o encontro das águas entre os rios Negro e Solimões? E a terceira? O que o crescimento urbano desordenado pode causar aos mananciais e córregos dos igarapés? Então agora você vai, eu tenho certeza que você prestou atenção na aula e você vai saber responder direitinho, ok? Vamos lá, vai resolvendo aí que eu vou ficar aqui, daqui a pouco a gente volta para conferir, ok?
Respondeu direitinho? É claro que sim, não é? Agora vamos lá conferir se você acertou tudo. Vamos lá. Primeira questão. Pense rápido e responda. Qual o maior rio de água negra do mundo? Muito fácil. O que será que você respondeu? O Amazonas? Será que você respondeu isso? Será que você respondeu o quê? O Igarapé do Tarumã? O que você respondeu? Vamos lá? Rio Negro. Com certeza você respondeu Rio Negro porque você é um aluno esperto. Vamos para a segunda questão. Em que cidade, mas está muito fácil, do estado do Amazonas está situado o encontro das águas entre os rios Negro e Solimões? Onde é? Vamos conferir? Claro que é Manaus, a nossa capital, belíssima. E a terceira questão? O que o crescimento urbano desordenado pode causar aos mananciais e córrego dos igarapés? Vamos lá, o que pode acontecer, né, quando isso crescer desordenadamente, essa poluição, vai acontecer o quê? Vamos lá, o que você respondeu? Muito bem. Poderão desaparecer. Uma pena, não é, crianças? Olha só. Uma pena, mas tudo isso tem jeito, tudo isso tem solução. Vamos lá para o resumo do nosso conteúdo. Então, crianças, para resumir a nossa aula de hoje, eu vou te convidar para fazer um passeio. Como eu disse no início da aula, nós vamos concluir o nosso eixo que fala sobre o município de Manaus. E nada melhor do que fazer esse resumo fazendo um passeio, ok? Queríamos ter asas para voar e mostrar, né? E acompanhar todo mundo ali bem de pertinho, lá de cima. Não temos asa, mas nós temos tecnologia. Vamos lá, acompanhe a imagem aí comigo. Vamos dar esse passeio aqui, olha. Começamos com a imagem de há pouco, que nós acabamos de ver. E nós vamos abrir, porque nós queremos fazer um passeio pela nossa capital, Manaus. Observa que ela está bem aqui. Olha o Rio Negro passando pela frente da nossa capital. E nós vamos abrir aqui. E essa região mais clarinha, como eu já disse para vocês, é a parte urbana, onde nós temos casas, prédios, edifícios, ruas asfaltadas, luz elétrica. Bem, mas aqui também, como você pode ver nessas linhas menores, o que será isso? São os nossos igarapés. Olha, vamos dar aqui, olha. Vamos dar uma volta, Rio Negro. Nós temos regiões com bastante floresta. Olha só, as matas, as casas. Olha aqui os cursos de água. Você tá vendo? São cursos de água dentro da nossa cidade. Olha, o bairro Colônia Antônio Aleixo, o tanto de água que tem, que coisa mais linda. Olha só, vamos mais aqui, a parte central de muitos prédios. Quem sabe você mora aqui, ó, Redenção, bairro da Paz, mais uma área aqui verde. Olha a Ponta Negra, gente. Vamos abrir aqui na nossa praia preferida, a praia de frente da nossa cidade, onde você vai e molha os seus pés nessa água, né? Que tem cor de chá. Muito bem, que coisa mais linda a nossa cidade. Isso tudo merece o quê? Cuidado, merece preservação para não nos faltar. Infelizmente, crianças, vocês sabiam que todos os igarapés daqui de dentro da nossa cidade estão poluídos? É uma pena que os nossos igarapés de dentro, mas tem solução para isso. Com o quê? Saneamento básico, construção de esgotos, tratamento do esgoto. É isso aí, crianças. E uma coisa muito importante aqui, para que tudo isso seja preservado, para nós termos essa natureza tão linda aqui junto com a nossa cidade, é necessário algo muito especial chamado consciência ambiental
educação ambiental. Olha só, vamos diminuindo aqui para a gente dar uma visão de cima dessa nossa natureza, dessa nossa beleza. Olha aqui a reserva Adolfo Duque. Isso aqui é dentro do nosso município. Olha que coisa mais linda, essa área toda verde de preservação. E nós temos que fazer isso, tá bom? Agora olha aqui para mim. Depois desse passeio tão lindo, como eu disse para vocês, a gente não tem asas para voar por cima da nossa cidade, mas a tecnologia nos ajuda. E sabe onde a gente encontra isso? É na internet. Procure, pesquise, é muito importante. Agora eu convido você para ir para as nossas considerações finais. Vamos lá? Então, nós chegamos àquele momento de reflexão da nossa aula, das nossas últimas palavras, nossas considerações finais. E nesse dia dessas considerações finais, em que finaliza as nossas questões ambientais, nós gostaríamos de dizer para você, criança, aluno que está aí assistindo a nossa aula, e para a família também que está acompanhando, porque eu tenho certeza que a sua família está aí acompanhando. Vamos educar cada vez mais as nossas ações para que nós tenhamos essa natureza aí preservada e que nós possamos ter vida, não é? Porque isso impacta na nossa forma de viver. Porque os nossos igarapés, os nossos rios poluídos, eles trazem doenças, matam os peixes, as vidas que estão lá, as vidas aquáticas, elas morrem e isso também traz contaminação para nós. Nós não podemos de maneira nenhuma matar os nossos igarapés, não é? Apesar de que, como as pesquisas dizem, que os nossos igarapés estão poluídos, mas tem jeito, nós podemos agir, nós podemos ajudar, né, os órgãos públicos que cuidam dos nossos igarapés, que cuidam do nosso saneamento, da limpeza da nossa cidade. Nós podemos colaborar também com esse trabalho. E nós contamos com você, criança, que está aprendendo hoje, junto conosco, nesse trabalho tão especial, porque geografia é isso, é cuidar. Lembra que nós aprendemos que a geografia se preocupa não só com o planeta, como água, rio, não se preocupa apenas com as montanhas, com as árvores, não. É também como nós nos relacionamos com essa natureza. Isso é muito importante nos estudos geográficos. E eu convido você para estudar, para ir a fundo, para pesquisar formas de preservar a nossa natureza, de que as questões ambientais sejam questões de saúde, questões saudáveis para todos nós e não questões graves de degradação da natureza, não, que nós possamos todos cuidar. Por quê? Porque a natureza é um bem precioso e nós fazemos parte desse bem precioso, ok? Então se cuida, estuda, ok? Aí na sua casa, por quê? Porque nós precisamos que você esteja aí atento, junto com a sua família, todo mundo trabalhando em prol do bem comum, que é a natureza, que é a vida de todos, o bem para todos, ok? Então, para a gente terminar a nossa aula, nós vamos pedir para você, estuda, se cuida, higienize bem as suas mãos sem desperdiçar água. Não é para ficar lavando lá as mãos e com a torneira aberta. Preserve, ok? Um beijo para todas vocês, crianças que nos assistem. Tchau, tchau, curumizada. Até a próxima aula. Tchau!